para a gente começar pontualmente às 19h30. Aqui conectado já, hein? Agradecendo a presença por essa deferência. A Gilmar liberou a gente aqui para a gente trabalhar. Nós estamos na nossa quinta. É isso mesmo? Nós estamos na nossa quinta encontro. Quinta encontro. Ah, tá aqui, quinta encontro. Fiz a primeira live sobre o texto de coronavírus. Pois é, a gente não tinha feito ainda com corona. Não está aparecendo aqui no meu, viu? Já aparece. Às vezes demora um pouquinho para atualizar. Aparece. Você pode também fazer, né? Já Tá aparecendo quem tá já. online, quem já fala um oi. Estou vendo aqui o Zé Fernando aqui, está atento aqui. É o primeiro que entrou, opa! Entrou antes da hora até já. Não, já tem alguns aqui ao vivo aqui, mas ele entrou agora aqui. Que dá o horário, você nota aqui. 19h30? Bom, 19h30, vamos começar no horário. Boa noite, pessoal, quem está acompanhando a gente no Facebook, no Instagram. Como disse o Dr. Flávio aqui, a primeira nessa nova forma em que a gente tem que incentivar cada vez mais essa comunicação digital, essa comunicação pela internet, buscando dessa forma maximizar nesse momento que a gente está vivendo aí, um pouco mais ainda de isolamento eventualmente. Nós estamos no nosso quinto encontro, a ideia é que a gente acelere um pouco mais isso nas próximas semanas, para que a gente busque, na verdade, aproveitar e fazer disso uma forma de chegar mais perto de todo mundo que está nos acompanhando. Hoje, quem está com a gente aqui é o Dr. Flávio Henrique Pereira, que é advogado, especialista em direito eleitoral, pelo IDP de Brasília, ex-secretário municipal de Campinas e advogado do PSDB, daqui de São Paulo e também da Nacional. A gente estava agora aqui na reunião da executiva, que está acontecendo agora na segunda-feira, aqui no diretório do PSDB. Nós saímos um pouquinho mais cedo da reunião, que acontece desde as 6h30 aqui hoje, para que a gente pudesse compartilhar com essas pessoas que estão nos acompanhando e que irão nos acompanhar. Algumas pessoas acompanham ao vivo, Flávio, mas algumas pessoas também acompanham depois, porque isso daí fica disponível e a gente acaba tendo milhares depois de visualizações, porque fica disponível. Então, a alternativa também de poder acompanhar não só agora, ao vivo, mas também acompanhar depois. A vantagem de acompanhar ao vivo é que a gente pode interagir, a gente pode ter pergunta, resposta, e a gente tem audiência espalhada por todo o estado e às vezes até de outros estados também, porque a hora que a gente vai fazendo a primeira, a segunda, a gente acaba ampliando a nossa base de audiência. Hoje o nosso tema de discussão aqui é na ótica jurídica / contábil, discutindo um pouquinho sobre registro de candidatura, da arrecadação de recursos, qual é o momento de fazer isso, como fazer isso, depois também na despesa e no registro das despesas, na apresentação da contabilidade, porque é importante trabalhar muito para ganhar a eleição, mas se não fizer a coisa de forma correta na área contábil, financeira e jurídica, todo o trabalho para conseguir o voto, ele fica perdido, porque o registro da candidatura não acontece, a aprovação das contas não acontece e prejudica lá na frente a tua gestão ou a tua eleição. Então, Xará, obrigado do aceite de participar conosco aqui da nossa live. Eu acho que é importante a gente dizer, talvez no comecinho, uma visão geral que você tem sobre esse tema e alguns conselhos gerais. Depois a gente vai entrando no detalhe para a gente rechear esse nosso papo aqui para atender. E lembrando que as pessoas que estão nos acompanhando são pré-candidatos hoje a prefeito, pré-candidatos a vereador e eventualmente colaboradores da campanha, que é importante ter conhecimento para ajudar em todo esse processo até os próprios candidatos. Mas obrigado da participação. Dá uma visão geral primeiro, Flávio, para que a gente possa depois entrar um pouco mais no detalhe da operação e da eleição. Lembrando que a gente fica aqui 45 minutos. É a nossa Live 45, estreando hoje aqui o nosso novo banner na nossa live aqui no diretório do PSDB em São Paulo. Por favor, Flávio. Obrigado, Flávio. Quero agradecer você aí pelo convite e essa oportunidade de estar falando com os amigos do PSDB. Como você disse, a ideia é começar com uma visão geral. Eu costumo sempre dizer, quando trato desse tema, que em 45 minutos, em 1 hora, 2 horas, não é possível você esgotar todo o tema. Então, o nosso objetivo aqui é fazer com que as pessoas possam
as pessoas os candidatos, quem coopera com o candidato, ele possa ter a oportunidade de ter uma visão geral do que ele tem que estar olhando durante a campanha para que tudo que tem que acontecer em relação ao registro do candidato, em relação à prestação de contas, ocorra de uma forma tranquila. Então, vendo visão geral, o que eu colocaria? São 4 tópicos. O primeiro tópico é sobre a circularização dos recursos. Todo e qualquer dinheiro que você vai utilizar numa campanha, Flávio, você tem que fazê-la passar pela conta de campanha. Não é possível que você faça um pagamento direto. Então, se é uma despesa do seu candidato, se é uma despesa da sua campanha, esse dinheiro tem que ser depositado numa conta de campanha e tem que sair por essa conta. Então, esse é o primeiro ponto. Você, com isso, consegue demonstrar a origem, consegue demonstrar o destino e aí, mais facilmente, prestar a sua conta. A segunda é a lógica do gasto. Qualquer gasto de campanha, qualquer prestação de contas de campanha, ela tem que espelhar um gasto que tem uma logicidade. Se essa logicidade não estiver presente, alguma falha aconteceu, você tem que verificar onde está e corrigi-la. Um exemplo melhor para poder entender isso é o exemplo do carro combustível. Ora, se você declara um gasto de combustível, tem que existir um carro para ter gastado esse combustível. Se está lá na prestação de contas o gasto e não tem o veículo, então algum problema está acontecendo. Um segundo exemplo é com a alimentação. Você contratou alimentação para pessoal e não registrou pessoal, alguma coisa também está incoerente. É importante sempre se olhar se tem essa logicidade. O terceiro ponto é a origem dos recursos. Qualquer recurso que entrou na conta de campanha, necessariamente você tem que dizer de onde ela veio. É por isso que é obrigatório, para cada doação que aconteceu, você ter o CPF identificado de quem fez a doação. E se a doação veio do partido político, o CNPJ. E a quarta e última olhar geral é sobre a transparência. Doações de campanha e gastos de campanha hoje, obrigatoriamente tem que ser transparentes. Vou fazer uma pergunta já com você nessa linha. Se tem um cabo eleitoral seu, que tem um carro e está trabalhando para pedir voto, e você falou assim, olha, eu posso pagar gasolina para você, não posso te pagar, mas eu te reembolso a gasolina. Como é que contabiliza esse combustível se você não tem o carro dentro da tua estrutura? Como é que você traz esse carro para dentro da estrutura? Bom, nós estamos pressupondo que é um colaborador que está dedicado e trabalhando efetivamente para a campanha. Sim. Nessa condição, nós temos a primeira questão. Como é que você regulariza o carro? Você faz com aquele voluntário um termo de doação daquele veículo para a campanha dele e chama doação de valor estimável. Você estima quanto valeria o aluguel daquele veículo pelo período e inclui na sua prestação de contas como uma doação do uso do carro. Para que essa doação seja possível, Flávio, são 2 questões importantes a serem analisadas. A primeira, o carro necessariamente tem que estar no nome do doador. Você não pode doar aquilo que não lhe pertence. E a segunda questão importante, o veículo ele tem que estar em nome de pessoa física. Muito cuidado, porque às vezes esse veículo, a pessoa coloca o nome da empresa dele. Sim. E aí, neste caso, pessoa jurídica é proibida de doar. O Supremo decidiu a proibição de doação de pessoas. Se em vez de fazer um termo de doação e você estimar um valor de locação, você fazer um contrato de comodato, por exemplo. É possível? É um comodato. Na verdade, é um comodato onde você vai fazer esse contrato de comodato e este comodato vai ser incluído na prestação de contas como uma doação de valor estimável, é o termo técnico utilizado na prestação de contas. Indo já no detalhe, você tem um limite também que os seus colaboradores até poderiam doar sem contabilizar. Então, eu não sei se existe isso ou não. Ou seja, ele fala, não, mas eu posso pagar o combustível aqui, mas você não pode pagar o combustível de 10 carros, sem você registrar. Mas você pode trabalhar para a campanha do seu candidato e você pagar o combustível, pagar a sua refeição e fazer isso como de forma voluntária. Tem alguma restrição para isso? Algum limite para isso? Esse é o segundo ponto, a questão do combustível. Eu não posso pegar dinheiro. Se eu estou trabalhando para a campanha, cedi meu carro, eu não posso pegar do meu dinheiro e pagar a despesa do combustível lá no posto. Porque aí, você lembra que nós falamos daquela questão da circularização? Sim. É um dinheiro que está sendo gasto sem passar pela conta.
Sim. Então, quem tem que pagar é a campanha. Então, quem contrata o posto de gasolina é a campanha. Qualquer valor que vai ser gasto vai ser entrado o dinheiro com a doação e vai ser pago pela conta de campanha. Dentro dessa ideia de passar pela conta da campanha, você vai abrir uma conta, depois a gente vai falar um pouco mais disso, mas você vai abrir uma conta lá com o seu CNPJ eleitoral, o seu nome de campanha, no determinado banco. Exato. E se alguém vai no banco e deposita um dinheiro sem você saber quem é essa pessoa? Como é que você faz isso? Essa é uma necessidade de controle. Você tem que estar fazendo um acompanhamento constante do que entra e do que sai da sua conta. Então, a pessoa responsável pelo financeiro da sua campanha vai fazer isso. Olha, entrou um dinheiro, não identificou? Na hora, ou você encontra quem é a pessoa que fez e devolve esse recurso, ou você recolhe para o Tesouro Nacional. Mas você não pode utilizar esse recurso. Primeira providência, não utiliza. Se não providência, ou devolve ou recolhe para o Tesouro Nacional. Entendi. Vamos falar um pouquinho do registro da candidatura? Vamos? Então fala um pouquinho como é que são os prazos, os documentos e a importância que tem para que você possa ter esse registro feito dentro do prazo legal hoje, seja para os candidatos hoje, pré-candidatos, sim, virando candidatos a vereador e a prefeito. Perfeito, Flávio. A primeira questão que nós temos que ter em mente é que hoje as pessoas são pré-candidatos e eles estão fazendo um trabalho para se tornarem candidatos. Em que momento que eles se tornam candidatos? Através da escolha da convenção. Como regra, a lei determina esse proceder. No PSDB é possível você fazer uma definição também por prévias, mas não é o que ordinariamente acontece. Então, olhando para a questão ordinária, se existe uma convenção, o estatuto prevê quem são os convencionais, se reúnem em uma assembleia para escolher quem são os candidatos. Escolhido o seu nome naquela assembleia, você se torna candidato a partir daquele momento. Para formalizar essa candidatura, o próprio partido ele faz um requerimento à Justiça Eleitoral, chama Requerimento de Registro de Candidatura, o RRC, e esse requerimento é apresentado conjuntamente com uma série de documentos obrigatórios. Isso é importante, cada um de vocês que querem ser candidatos, procure os seus diretórios municipais e já verifique quais são os documentos obrigatórios. Muitos deles você já pode adiantar, como fotografia, prova de que você não é analfabeto, vários documentos você pode providenciar já. E muita atenção por uma questão particular. Um dos documentos exigidos são certidões das justiças estadual e federal, se você possui ou não ações criminais e cíveis. Se você possuir alguma ação criminal ou alguma ação civil que está tramitando no processo, você vai precisar pedir também uma certidão chamada certidão objeto e pé. Já vai atrás, às vezes tem algum processo contra você, já providencia essa documentação para no momento em que você for pedir o seu registro, você já dá com essa certidão de objeto e pé. Ela demora um pouco para sair, é bom se adiantar. Ao mesmo tempo, essa certidão tem prazo de 30 dias. Então, calcule aí o momento, 40, 45 dias antes do prazo do registro, que é 15 de agosto, peça suas certidões para já estarem com elas em dia. Passado esse período de registro de candidatura, aí o processo tramita pela Justiça Eleitoral, é ela quem julga e é possível haver impugnações dos registros. Por isso é importante você estar em contato com o seu partido, acompanhar o seu processo. Hoje é tudo digital, através da internet, o site da Justiça Eleitoral, você acompanha o seu registro e vai acompanhando o que está acontecendo. Registrar aqui que nós estamos aqui com o Anderson, Beto Mendes, Ricardo Rangel, Uberlândio, Silvio, Márcia, o Christian, que está acompanhando aqui do Mato Grosso do Sul, a Lilian, Edinho, mais algumas outras pessoas aqui que não deu tempo de eu marcar o nome. Obrigado por estarem nos acompanhando. Dentro dessa linha de que você só vira candidato após a sua convenção e o registro efetivo da sua candidatura, como é que a gente divide? O que a gente pode fazer antes, ou seja, no momento que a gente está, onde os candidatos não são candidatos e são pré-candidatos, e o que pode ser feito depois, sob a ótica contábil financeira. Não vamos discutir aqui de comunicação, que é a pauta até da próxima agenda nossa aqui com o Tony, que é o próximo convidado. Então não vamos falar hoje aqui da comunicação, mas da parte financeira, contábil, jurídica. O que a gente pode fazer hoje e a partir de que momento que a gente muda e o comportamento também tem que ser mudado, porque a contabilidade hoje é diferente, obviamente, da contabilidade pós
registro de uma candidatura. Fala um pouquinho para a gente, Flávio, da diferença do antes e depois dessa linha de corte, que é o registro da candidatura, ou melhor, da convenção, onde você se intitula daí o candidato daquele determinado partido aqui do PSDB. Perfeito, Flávio. O que você pode ou não pode vai estar justamente ligado àquilo o que você só pode fazer na campanha eleitoral. Então, o que você não pode fazer hoje? Pedir voto. Então, hoje, pela forma como a legislação foi constituída nessas mudanças constantes que há na lei eleitoral, hoje você só configura propaganda eleitoral antecipada se você tiver uma situação em que você pedir expressamente o voto. Se não tiver essa situação, não é indevida. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, você não pode fazer algo que você vai sair em uma vantagem em relação aos demais candidatos e que vai gerar um desequilíbrio na eleição. Acho que o exemplo mais claro que nós temos hoje é o recente caso que foi julgado da juíza Selma, que ela era senadora lá pelo Mato Grosso, e o TSE cassou o registro dela, o mandato dela, em função de ela ter gasto na pré-campanha R$1,5 milhão. Então, mas você é obrigado a registrar o gasto da pré-campanha? Não existe o registro da pré-campanha. É uma estimativa, então. Mas, na verdade, se você começa a fazer despesas demasiadas, se promovendo excessivamente, porque o abuso de poder, Flávio, diferente do que muita gente imagina, ele não só tem se você faz propaganda eleitoral antecipada errada. Você pode fazer até uma promoção pessoal que não caracteriza propaganda eleitoral, mas ela pode ser abusiva. Então, imagina, por exemplo, uma pessoa que contrate a televisão para fazer durante um mês, 1 hora no horário nobre da Rede Globo, um programa dela, sendo que ela nunca fez nada, e lá naquilo ela começa a falar de política, não é óbvio que há um abuso aí? Então, qual é a forma melhor de você analisar isso? Primeiro ponto, nunca se você vai conseguir se justificar se o seu gasto não for razoável. Não dá para dizer o que é gasto razoável. É difícil na nossa legislação brasileira, quando a gente fala de um gasto razoável ou de um abuso. Enfim, claro que tem um limite, como você deu, um exemplo, que é muito claro. Se você nunca teve um programa de televisão, que você compra um horário numa determinada televisão, naquele período pré-eleitoral, está claro que você saiu da curva. Mas tem algumas coisas que são mais sensíveis, outras não são tanto. Perfeito. Como é que a gente pode ter, eu sei que não tem uma resposta clara para isso, mas como é que a gente acha o que é o limite do razoável e onde a gente cruza, na sua opinião, esse limite para que seja caracterizado abuso do poder econômico? O Flávio, é difícil a pergunta. O Flávio deixou claro que ele me colocou numa sinuca. Mas talvez não tenha nem resposta. Mas talvez como é que você sente o cheiro disso? Como é que constrói para ter discernimento para você não cruzar o limite? Perfeito. Eu acho que tem 2 pontos que a gente pode analisar. O primeiro ponto é você tem que estar acompanhando o que está acontecendo naquela circunscrição eleitoral. Se você estiver dentro de um movimento que está acompanhado pelo todo, pela maioria, pelos grupos mais importantes, pelas representações políticas mais importantes, você não destoa. E não havendo um destoamento, você não consegue achar um bom senso que não vai correr o risco de passar aí o limite. O segundo ponto, é um precedente do Tribunal Superior Eleitoral do ano passado, uma discussão sobre o uso de outdoor na pré-campanha, onde o TSE diz o seguinte, que é proibido você utilizar na pré-campanha os mesmos instrumentos que são proibidos na campanha. Então esse é um outro parâmetro muito importante. Se não pode na campanha, não faça na pré-campanha. Entendi. Então não vale a história do cavalete, placas grandes, outdoor, anúncio no jornal, essas coisas todas. Você caracteriza o abuso do poder econômico. O veículo de comunicação também é penalizado? Não necessariamente. Não necessariamente. E você, fazendo isso, você não registra a candidatura ou tem uma impugnação na sua candidatura? Tem uma impugnação. Desculpe os termos, eu não sou advogado, só estou usando o termo mas que vem... perfeito. Então tá bom. Você não tem a impugnação no seu registro. Na verdade, se você usou e abusou da sua pré-campanha, vai ser necessário que ou um candidato adversário, ou um partido adversário, ou o Ministério Público entre com uma ação chamada Ação de Investigação Judicial Eleitoral, e nessa ação vai ser apurado o eventual abuso de poder político ou poder econômico praticado naquele período da pré-campanha. A ação ela só pode ser proposta a partir do momento que eu sou o candidato. Só que ela pode, no mérito, discutir os fatos anteriores praticados que geraram uma desigualdade na disputa eleitoral. Entendi. Registrar aqui que nós estamos com o João Manuel de São Caetano do Sul, o William de Mococa, a Kátia de Dourado,
o Roberto de Francisco Morato. Tem uma pergunta aqui da Márcia, falando um pouquinho sobre a transparência nas contas de campanha. Como é que o eleitor pode acompanhar os doadores, os gastos, o volume de gasto e a distribuição de gasto daquele candidato? Excelente pergunta. São duas formas. A primeira, toda a arrecadação, todo o dinheiro que o candidato recebe na sua conta, ou toda doação que ele recebe de valor estimável, ele tem que obrigatoriamente publicar na internet esse valor recebido, esse bem recebido, em até 72 horas. Então essa é a primeira forma, você acompanha durante toda a eleição o processo de arrecadação. E no dia 15 de setembro, no meio da eleição, todo candidato é obrigado a publicar os gastos que ele realizou até aquele período. Então no dia 15 tem a chamada prestação de contas parcial. Deixa eu ver se eu entendi. Então toda a receita, em 72 horas, você é obrigado a compartilhar essa informação no meio digital para a Receita ou para o Tribunal Eleitoral. A sua página, todo candidato tem a sua página no TSE, no seu registro. E ali tem todas as informações, inclusive os valores que você vai arrecadando, e essa prestação de contas parcial é publicada. Então todo candidato, quando recebe o recurso, tem 72 horas para inserir esse dado na sua página na Justiça Eleitoral. Perfeito. 72. E depois, ao longo da campanha, ele tem que justificar, e daí tem uma data aqui, por exemplo, 15 de setembro, que ele também tem que fazer uma contabilidade. Perfeito. Ou seja, ele tem que colocar ali os dados também, não só da Receita, que já estão lá dentro, mas também as despesas, com, obviamente, as notas fiscais, os comprovantes todos dos pagamentos. Nesse primeiro momento, você tem a informação. Só a informação, não precisa do documento fiscal. Os documentos são apresentados depois, 30 dias depois da eleição, é apresentada a prestação de contas final, aí todos os documentos são apresentados para exame da Justiça Eleitoral. Isso após o registro da candidatura, após o registro da candidatura. Quando você registra a candidatura, você pode daí ter a receita e você ter justificando as suas despesas de forma compatível. Essa sua observação e é antes? Interessante sua observação. Em que momento que o candidato pode começar a arrecadar? São 3 requisitos. Ele, quando pede o registro, em até 48 horas, a Receita Federal libera o CNPJ de campanha dele. Com o CNPJ você abre a sua conta bancária. Então você tem que estar com a conta bancária aberta e você tem que baixar os recibos eleitorais, que são baixados no site do TSE. Essa conta pode ser aberta em que banco? Qualquer banco. Qualquer banco. Qualquer banco. Então, com essas... Os bancos são obrigados a abrir essa conta? Obrigados a abrir. A gente hoje uma previsão legal explícita, você não pode recusar por nenhum motivo. Continua um pouco nessa linha então. Então você tem o prazo, você pede o registro, 48 horas você tem o seu CNPJ e você daí abre a conta no banco com o seu CNPJ e pode imprimir os seus recibos eleitorais e a partir daí receber as doações. E antes disso? Antes disso não existe gasto com campanha eleitoral. O que você pode fazer é falar de si, falar das suas ideias, nos meios em que você naturalmente As faz. despesas que você tem, então, durante esse período que é de pré-campanha, você não tem a contabilização de tudo isso. E você também não pode ter a doação nesse período. Também não tem doação nesse período. Você tem que fazer essa pré-campanha com recursos próprios. Na verdade, tem algum limite para isso? Na verdade, você tem que entender que não existe a figura da pré-campanha no direito, tá? Você não tem uma previsão legal. A pré-campanha ela acontece no Brasil por 2 questões. Primeiro, que o candidato está ali começando, próximo à eleição, acaba fazendo alguns atos e com o encurtamento das campanhas, isso gerou uma pressão maior. Porém, não existe essa figura. Então, o que você faz nesse período é exercer a sua liberdade de expressão. E essa liberdade de expressão é exercida dentro daqueles limites que nós já falamos. Eu queria voltar um pouquinho nisso daqui, ficou muito subjetivo demais, Flávio. Até para deixar os nossos pré-candidatos até mais seguros. As pessoas têm o discernimento do abuso econômico, mas então só para ficar claro, então durante o período da pré-campanha, que embora não exista na figura jurídica como você colocou, ela de fato ela existe. Existe. O momento hoje é de pré-campanha. As pessoas estão trabalhando, estão visitando as casas, estão fazendo as suas ações na internet, estão trabalhando. Mas não tem a contabilização disso tudo porque é um gasto seu pessoal, do pré-candidato pessoal.
Então não tem essa contabilização. Não. O momento da virada é o momento em que você se torna candidato e pede sim o seu registro. A partir daí você tem a possibilidade de receber doações e a obrigação de registrar as despesas, é isso? E os limites disso tudo? Vamos falar um pouquinho dos limites. Claro que cada cidade tem sua característica, a candidatura também a vereador é diferente da candidatura de prefeito. Como é que é o limite disso tudo? De arrecadação e de gastos. Arrecadação e gastos, vamos lá. Arrecadação. Existe um limite, um teto de gastos, tá? Esse teto de gastos para esta eleição, ela vai ser determinada pelo Tribunal Superior Eleitoral através de uma resolução que será baixada em julho deste ano. Então até agora não tem como nós dizermos, porque vai usar como parâmetro o limite de gastos feitos na eleição de 2016, atualizado pelos índices da inflação até junho deste ano. Então ainda para cada município vai ser publicado e aí cada candidato vai olhar o limite para a sua cidade, de prefeito e vice e de vereador. Então, quando vai ser publicado isso? Vai ser em julho deste ano. Isso. Então não dá para dizer qual é o limite de gastos. Arrecadação, você obtém arrecadação de 3 fontes, né? Primeiro, recursos próprios. Qual é o valor que eu, candidato, posso doar para mim mesmo? Até a última eleição o valor era liberado, podia ser até 100% dos gastos permitidos. A partir desta eleição, o legislador teve um limite que é 10% do limite de gasto. Então você tem lá aquele valor que vai ser publicado pelo TSE, em cima daquele valor, 10% você pode doar para si mesmo. Então se você tiver permitido um gasto de R$100 mil, você pode, com recurso próprio, doar até um máximo de 10 mil. Independente do seu patrimônio e da sua renda. Independente do patrimônio. Não é relevante o patrimônio, não é relevante para o próprio candidato, é isso? Não há relevância no que tange a limites, mas você tem que provar a origem. Então, se você não tem esse patrimônio e você não consegue provar de onde veio, aí você vai ter um problema com a justiça eleitoral. Então, desde que você tenha como provar a origem, não tem limite. Você falou que tem 3 formas. A primeira é o recurso próprio. A segunda forma é a doação de pessoas físicas. As pessoas físicas, qualquer pessoa física pode doar, desde que observe o limite de 10% do todo o rendimento dela declarado. Essa é uma pergunta aqui do Marcelo, anterior. que estava aqui, fez para a gente aqui. Aqui ele perguntava o valor estimado, qual é o percentual declarado do imposto de renda do ano anterior, que é o que você está dizendo aqui, o Marcelo perguntou. E as pessoas que não declaram porque não atingem o limite, é 10% sobre o limite de isenção. Eles podem doar até 10% do limite então, de isenção. Quem declara tem um limite de 10% do valor declarado no ano anterior no imposto de renda. Isso. Quem não tem declaração de imposto de renda é 10% do limite da isenção. Que é aqueles 28, 30 mil reais. Entendeu? Exatamente isso. E a terceira fonte são os recursos públicos, né? Tem o fundo partidário e tem o Fundo Especial de Financiamento de Campanhas Eleitorais, o FEFEC, que os partidos recebem e distribuem. Evidentemente que o valor não é possível chegar em todas as candidaturas, mas é um recurso que também pode vir a contribuir. Tem algum limite para isso? Não tem limite. Existe uma obrigatoriedade dos partidos de gastarem 30% desse valor com as candidaturas femininas. Esse é o único limite, a única condição para esse recurso vindo do poder público. Uma pergunta que sempre fica e é importante para as pessoas saberem, que é muito difícil você conciliar as receitas com as despesas. Você não pode gastar mais do que você tem, porque obviamente você gasta tudo transitando ali ou usando os recursos que estão no banco. E a pergunta que sempre fica para todos, mais os novatos, os que já foram candidatos, sabem como funciona. Sim. Mas como é que se você tem uma sobra de recurso lá na frente, na sua campanha, na sua conta corrente eleitoral? Essa é uma pergunta aqui da Márcia. A sobra de campanha, obrigatoriamente tem que ser, até a data que for decidida a prestação de contas, devolver para o partido político. Então isso volta para o partido, seja a doação de pessoa física, seja a doação vinda do recurso público, esse valor ele vai ser devolvido para o partido e aí o partido ele vai dar o destino, se for público ou privado, conforme determina a lei. Com relação ao limite, às dívidas também, que é uma pergunta que acaba vindo correlata, o débito, o candidato tem que quitar até a data em que ele apresenta as contas. Que data é? Que é 30 dias após a eleição. Se ele não fizer a quitação, ele vai ter as contas desaprovadas. Então o candidato que assume um compromisso, não paga e ganha a eleição, ele não tem a conta aprovada.
Isso. É isso? A única possibilidade disso de não desaprovar é se ele conseguir do Partido Nacional uma autorização para o Partido Municipal assumir essas contas, chama assunção de dívida. Essa assunção, nas campanhas municipais, como são 5 mil municípios, são milhares, milhares de candidatos, não é possível essa organização acontecer em 30 dias. Por isso a importância, eu sempre falo, cuide da sua campanha, estime ela, gaste o que é possível, porque depois você pode ter o sabor aí de ter sua conta desaprovada. Se a doação ela é feita para o candidato, ela tem uma formatação, mas ela também pode ser uma doação feita para o partido, eventualmente, ou seja, alguma pessoa que quer doar para o partido e não quer doar para aquele candidato. Isso é comum, talvez, numa eleição, talvez presidencial ou até de governo. Eu não sei se isso acontece numa eleição para prefeitos e vereadores, mas o partido pode receber também doação durante o período eleitoral? E como é que funciona isso? Temos de limites, pessoa física, pessoa jurídica, enfim, critérios para isso? Pessoa jurídica, nenhuma pode doar, e claro. nem para partido e nem para candidato. Os limites das despesas, das doações para partidos políticos, vai depender da natureza do gasto a ser realizado. Se for para a campanha eleitoral, os mesmos limites do candidato. Se for para as despesas do partido, não tem limite na lei. Tá? Então aí basta que você tenha justificativa na origem do seu recurso, você pode doar sem limite. Até porque, Flávio, o partido tem despesas, né, que não são de campanhas, são ordinárias, e essas despesas elas vão sendo bancadas por essas doações. Então você pode doar para o partido a qualquer momento dentro dos limites legais, como é a da eleição. E se você doa durante o período eleitoral, você tem aquela doação, ela tem que ser carimbada, entre aspas, para gasto eleitoral, dentro dos limites. Isso. É isso. Perfeito. Tá. Uma outra pergunta que tem aqui do Roberto, ele fala um pouco aqui do fundo partidário feminino, será destinado a todas as candidaturas do partido. Bom, na verdade vai ser destinada para as candidaturas femininas do partido, e cada diretório nacional vai ter a diretriz para compartilhar isso com as candidaturas femininas. Aqui tem uma pergunta, eu não sei o nome do que é, Peixe, acho. De que modo as doações podem ser recebidas? Acho que já falou, mas reforça para o Peixe lá. A pergunta dele só muda um pouquinho, como receber, né? São duas formas. A primeira é através de transferência bancária. Passa rápido o tempo, já são 8 horas, temos só mais 15 minutos. Meu Deus, o tema é muito vasto. A forma mais usual hoje é a transferência eletrônica através de depósito identificado. Isso é um detalhe importantíssimo. Às vezes um amigo seu, ele vai querer fazer uma doação, ele faz a transferência bancária, a hora que você olha lá, não está o CPF ali registrado, porque não está identificada. Nesse processo você devolve o recurso para a pessoa, da mesma conta que veio a origem, e depois ele faz uma nova doação do mesmo valor, aí dessa vez identificando essa... Tem algum limite no gasto, quando a gente gasta com contas diferentes, por exemplo, com gasto com pessoal? Tem uma proporção que a gente tem que respeitar ou não tem esse limite? Hoje existem duas situações em que a legislação impõe aí um limite. O primeiro é com alimentação, tá? Isso é até interessante, Flávio. Por que isso? Porque evitar que as pessoas deem alimento para poder comprar voto, né? Então, a despesa com alimentação, ela está limitada a 10% do valor que você arrecadou. E também as despesas com veículos. As despesas com veículos está limitada a 20% do seu teto de gasto. Eu lembro que você comentou num outro evento que a gente teve, que obviamente você pega um município com 2.000 habitantes, você não pode contratar 1.000 pessoas. Você pega um município como São Paulo, com milhões de habitantes, 1.000 pessoas é um número mais razoável. Qual é o limite para isso? Eu não sei se você tem de cabeça isso, mas tem alguns limites aí. Você tem mesmo no papel. Mas fala um pouquinho para a gente. Na verdade, assim, existe hoje um limite de contratação de pessoal e quantidade de gente. E isso é interessante, claro. O que aconteceu? Via-se que nos últimos 15 dias da campanha, quem tinha mais poder financeiro contratava milhares de pessoas e aí acabava conseguindo aí votos através dessas contratações. Para acabar com isso, criou-se um limite. Nos municípios até 30 mil pessoas, até 30 mil eleitores, você pode contratar 1% desse número, do número de eleitores do município. Então, todos os municípios de São Paulo, falando aqui para o estado, que tem até 30 mil, isso é uma legislação nacional, né? Então, os municípios com 30 mil eleitores podem contratar no máximo 300 pessoas. 300 pessoas. Tá.
acima de 30 mil, para cada 1.000, uma pessoa a mais. Tá. Esse Precisa fazer uma matemática, cada um na sua matemática, cidade isso aí, tira então o total de eleitores de 30 mil e soma uma pessoa a cada 1.000 pessoas que excede os 30 mil. É Perfeito. isso? E isso para os municípios, para candidatura para prefeito. Tá. Vereador, metade desse número. Ah, vereador é metade. Metade desse número. Tá, entendi. Fala um pouquinho, aqui a Ana Celani, muito amiga sua ou minha, está dizendo aqui que nós somos dois craques aqui. Então, Estamos aprendendo. Que bom, legal. Obrigado, Ana, pelo elogio. Fala um pouquinho dessa modalidade de arrecadação, que é muito complexa, mas ela é muito utilizada, que são esses eventos organizados. Jantares, almoço, encontro, enfim, uma forma que você tem, que é muito comum, mas é muito difícil ao mesmo tempo de você organizar isso naquele período eleitoral. Fala um pouquinho, Flávio, como é que funciona ou deve funcionar para que você traga recursos para a tua campanha usando essa modalidade de arrecadação. Excelente pergunta, Flávio. É possível que qualquer candidato ou mesmo partido político, e isso é uma coisa interessante, os partidos políticos pensarem em fazer essas promoções para poder arrecadar e depois distribuir para os seus candidatos. Porque, Flávio, ao mesmo tempo que o partido arrecada, ele pode pegar dinheiro arrecadado e dar para os candidatos, para as suas campanhas. O que é importante a gente pensar? Primeira coisa, esses eventos normalmente são jantares, né, ou almoços, convidando pessoas, e os convites estão de um valor razoavelmente superior ao gasto, para que essa sobra gere arrecadação a ser realizada pelas campanhas. A primeira questão mais importante desses eventos têm que ser realizados dentro do período da campanha eleitoral, não pode ser antes. Segunda coisa importante, esses eventos eles têm que ser comunicados à Justiça Eleitoral com até 5 dias de antecedência, porque a Justiça Eleitoral manda sempre um fiscal lá para olhar como é que está sendo feito e fazer a sua fiscalização. Terceira coisa que acontece muito erro, Flávio, é importante as pessoas estarem muito atentas. Você lembra que nós falamos que todo dia tem que circularizar? Inclusive, o que você vai utilizar nesse evento tem que ser gasto com dinheiro da sua campanha. Então não dá, por exemplo, para eu ir lá no supermercado comprar do meu dinheiro aquilo que vai ser feito pela sua candidatura, por exemplo, como um incentivo seu, e fazer esse evento e depois eu consigo provar de onde veio, de onde se adquiriu os produtos. Então, eu vou fazer o evento, eu pego o dinheiro da minha conta, faço a compra dos produtos que eu vou utilizar, contrato o cozinheiro para fazer a refeição, pago com os recursos de campanha, todo o valor, todo o convite que eu vender, eu vou depositando um valor na minha conta de campanha e prestando contas. Você pode depositar na sua conta de campanha em dinheiro vivo? Se alguém vai lá e compra um convite em dinheiro? Cheque. Só cheque. Ou cheque ou transferência bancária. Dinheiro vivo não. Isso. Só para reforçar para as pessoas que estão nos acompanhando. E aí, com esse valor, eu vai depositar. Eu tenho que identificar quem é esse doador. Então, para cada convite que eu vendo, eu emito o recibo eleitoral, identifico esse doador para saber quem está doando e mesmo nos eventos, Flávio, aquele limite de 10% do seu faturamento do ano anterior, da sua renda, ela tem que ser observada. Então, isso é um cuidado, até porque às vezes um grande amigo seu, ele vai lá e fala, quanto que eu vou contar para você? 10%. O ano passado eu ganhei 20 mil, então vou ficar 2 mil. Aí faz o evento, o almoço, ele esquece que já doou os 2 mil. E com mais um convite de 100, 200, 500. Aí vai responder uma ação porque excedeu. O que é muito importante, você que é candidato, é você alertar o seu amigo, como colocou o Flávio aqui, que você tem os limites. Senão você vai trazer um problema para o seu amigo para sempre. Além de ter até o risco de um questionamento das suas contas de campanha. Mais uma pergunta para você. Nós estamos gastando aqui no momento de campanha, a internet cresce cada vez mais. Não vamos falar de conteúdo, mas vamos falar de recurso, contabilização. Como que a gente pode fazer a contabilização e se tem algum limite para fazer esses impulsionamentos dentro das redes sociais? Claro, o limite do impulsionamento é o limite de gasto de campanha. Evidentemente que quando eu falo isso, eu não digo que você pode gastar tudo, porque obrigatoriamente você vai ter outras despesas com a sua campanha que não tem como você evitá-las. Então, se eu vou fazer um impulsionamento, por exemplo, vai ter que ser gerado um banner, vai ser gerado uma propaganda que alguém vai estar te auxiliando nessa geração e evidentemente que aí você não tem como gastar 100%. Mas é o limite de gastos e esse impulsionamento, a última eleição foi a primeira vez que teve, então é uma experiência não é recente.
mas você contrata diretamente da rede social que você vai utilizar, o Facebook, o Twitter, o Google, aí você gera a contratação através do CNPJ seu de candidato, você solicita o boleto, paga o boleto, 24 horas depois o valor está liberado na sua conta e você começa a gastar. E é interessante observar, Flávio, que na última eleição nós tivemos 2 problemas com as empresas que geram as redes sociais. O primeiro problema foi a demora, às vezes, em liberar o valor, porque da quantidade de pessoas comprando impulsionamento. Então é importante você se planejar logo no começo, já fazer aí o pedido de compra de créditos e começar a fazer isso logo no começo. E um segundo problema, no final da campanha, as empresas não deram conta de emitir as notas fiscais, eram muitas notas fiscais. E muitas prestações de contas foram desaprovadas nessa eleição passada, de 2018, por não ter o documento fiscal comprobatório dessa despesa. Sim. Um outro erro cometido, Flávio, na ansiedade de liberar logo os gastos, as pessoas usaram os seus cartões pessoais, porque as contas de campanha não têm cartão de crédito. Sim. Você tem que comprar pelo boleto. E as pessoas acabam usando o seu cartão de crédito, aí não circularizou, isso é caixa 2, isso dá graves consequências na justiça eleitoral, é importante evitar. Nós estamos terminando os nossos 6 minutos, vou fazer umas respostas rápidas aqui. Vamos tentar. Claro, vamos lá. O Robério fala aqui sobre as vaquinhas, ou crowdfunding. Crowdfunding. Como é que funciona isso e a dificuldade de fazer? Flávio, assim, não é possível falar sobre esse tema, precisaria de pelo menos uma meia hora, de tão complexo que ele é. Mas, assim, de uma forma muito clara, existem empresas que vão se habilitar na justiça eleitoral, o TSE vai divulgar quem são essas empresas, procure uma delas, lá eles vão te orientar. Você pode começar isso a partir de mês de maio, se eu não me engano, dia 15, a data pode ser um pouco diferente, mas a partir de maio, e você começa esse crowdfunding. Existem todas umas regras que as próprias empresas estão habilitadas a te mostrar e dizer como fazer. Ok. Isso é interessante, a pergunta do Robério aqui. É uma alternativa bastante significativa e Sim. pode ser, talvez ao longo dos anos, uma alternativa bastante criativa para trazer recursos. O Djalma aqui pergunta se podem ser feitos vídeos informando que ele é pré-candidato. Vai um pouco na pergunta do que pode fazer agora e o que não pode. Vamos ampliar um pouquinho mais essa pergunta aqui do Djalma, Flávio. Tá. O que é possível não é possível. Como eu disse lá no comecinho, se você não pedir voto, é possível. Agora, o que é pedir voto? Pedir voto pode ser explícito ou implícito. E aí vai da cabeça de cada eleitoral o que é explícito, o que é implícito. Então a gente não tem sempre como precisar em cada município. Mas se você... Qual é o caminho melhor aí? Faz um vídeo dizendo o que você pensa dos problemas da cidade, dizendo quais as soluções que você pensa sobre esse ou aquele problema que a sociedade está iniciando. Isso é liberdade de expressão, você tem direito de fazer, você tem direito de repente de criticar lá quem está na prefeitura. Então, se você está colocando a sua posição pessoal a respeito de questões próprias da vida da sua cidade, é um vídeo legal, você não precisa pedir voto, não precisa se dizer pré-candidato, você já está começando o seu debate com o seu eleitor. Também sobre a venda de produtos de candidatos. Então aqui o Marcos está perguntando como é que pode fazer essa contabilização de você vender produtos para essas pessoas, camiseta, boné, enfim, você não pode mais doar no passado, mas como é que funciona se você pode vender esses produtos aqui, a pergunta do Marcos. A legislação eleitoral permite venda de produto, isso eu confesso assim, eu faço campanha desde 2000, eu nunca vi isso acontecer, tá? Já vi partidos fazerem isso, mas candidato nunca. Existe um problema que como é proibido você hoje usar as camisetas, usar os brindes, é você mostrar que isso foi vendido e não foi distribuído. Então existe esse risco, por isso que nós advogados sempre oriento não vender produtos. Mas se for fazer, é o mesmo proceder que nós falamos. Você vai comprar esses produtos com as suas referências através do dinheiro da sua campanha, contratado com o seu CNPJ de campanha e depois controlar para cada pessoa para quem você vendeu esse produto, para que se amanhã for confrontado, alguém foi encontrado com o produto, você mostrar a origem para quem você vendeu, para não mostrar que você distribuiu produtos e brindes. Você não pode mais fazer no passado, como no passado você fazia, distribuir camiseta, boné, caneta, brindes. Não pode mais isso, acabou. Mas você pode ter o teu cabo eleitoral, funcionário seu, usando uma camiseta sua. Tem algum limite de exposição disso, de campanha, numa camiseta do teu colaborador ou funcionário? Não tem um limite. O que eu sempre oriento é você colocar lá alguma referência à equipe.
Você usar equipe, staff, algo que mostra que aquilo é relacionado ao trabalho de campanha. Feito essa observação única, não tem nenhum limite para poder fazer aí a controle até as pessoas que estão na rua, sabendo quem é, isso ajuda muito. A gente falou aqui 43 minutos, passou rápido, mas eu queria que você falasse um pouquinho, você tem algum tema que você acha que é relevante, que as pessoas te perguntam e que eu não te perguntei? Se você acha que tem algum tema aqui nas palestras que a gente tem feito junto aí pelo interior e vamos fazer mais ainda pelo interior todo, tem algum tema que você acha que seria apropriado a gente compartilhar aqui? Um tema rápido, 1 minuto. Algum tema que você acha que eu não perguntei? Se não, tem uma lista para perguntar para você aqui. Na verdade, Flávio, assim, temas relevantes tem vários, né? Eu acho que nós conseguimos condensar aquilo que era a nossa intenção. Quem está ouvindo, seja candidato, seja pessoa que quer trabalhar na campanha, são esses os elementos que ele tem que estar de olho. Aí vai ter o seu auxiliar, o seu partido ali, ou vai ter o advogado, vai ter o contador, que você vai poder explicitar um pouco melhor essas questões. O que eu gosto de reforçar sempre ao final é lembrar aquela visão geral. Lembre que o dinheiro tem que circular na conta, lembre que você tem que ser transparente, lembre que seus gastos têm que ter uma lógica revelada na sua prestação de contas e lembre que todo o recurso que você utilizar, seja em dinheiro, seja bem recebido, você tem que comprovar a sua origem. Flávio, obrigado. Obrigado a cada um de vocês que nos acompanharam. Nós ficamos aqui os 45 minutos, como a gente tem feito todas as nossas agendas de live. A próxima, nós vamos debater aqui com o Tony, que é complementar a discussão que a gente teve hoje aqui com o Flávio, onde ele fala também sobre esse enfoque da contabilização, mas mais sobre o enfoque dos gastos, da comunicação, do que pode e o que não pode, sobre um outro enfoque. Obrigado, Flávio, Xará, pela oportunidade de estar aqui junto com a gente, participando da live e compartilhando um pouquinho o seu conhecimento com o nosso público aqui, que nos acompanhou aqui nessa nossa live de hoje, segunda-feira, às 8h15 da noite. Obrigado a você, Flávio, uma boa noite, amigo Tucano, e olha, boa campanha e vamos rumo à vitória. É isso aí, obrigado pessoal e até uma próxima.